Continuando a aula 2 de função, vamos trabalhar esse exercício de número 4. O problema diz o seguinte: um conjunto x1 de elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3 foi representado duas vezes na forma de um diagrama, na figura abaixo. Uma função f de x em x foi definida satisfazendo as seguintes condições. Cada elemento de x1 corresponde a um único elemento de x2 e cada elemento de x2 correspondido por um único elemento de x1. Sobre a função assim definida, sabe-se que f da f de 1 vale 0, f de 0 mais f de 3 resulta 5, e com essas informações, com esses dados, pode-se concluir que f de 1 vale. Bom, vamos ver como aproveitar essa informação aqui. Ele está dizendo que a f calculada em cima da f de 1 resulta 0. Ocorre que eu não sei quanto vale a f de 1. A f de 1 pode valer quanto? Pode valer menos 1, ou pode valer 0, ou pode valer 1, ou 2, ou 3. Tem 5 possibilidades para essa f de 1. Então não vai ser muito prático trabalhar essa função, esse dado, que é uma função composta, é a f atuando em cima da f. Vamos tentar trabalhar então, ver se vai ser interessante esse segundo dado. O segundo dado está dizendo o quê? Que a f de 0 acrescido com a f de 3 vai resultar 5. Aqui também a f de 0 vai ter 5 opções. A f de 3 também vai ter 5 opções. No entanto, ele está dizendo que a soma do y associado ao x igual a 0, mais o y associado ao x igual a 3, os elementos desse conjunto de chegada, x2, a soma deles vai dar 5. Como é que eu faço o y, esses valores aqui desse conjunto de chegada, essa imagem, somar 5? 1 mais 2 dá 3. Eu quero que a soma dê 5. A única opção vai ser qual? A única opção vai ser 2 mais 3. Então, quais são as possibilidades aqui? As possibilidades são 2 mais 3, resultando 5. O que nos leva a quê? Bom, nos leva à conclusão de que a f de 0, ela pode ser 2. Não sei se é, mas ela pode ser 2. A f de 3, se a f de 0 for 2, a f de 3 vai ter que ser necessariamente 3. Então eu posso estar associando esse x igual a 0, associando ao y igual a 2. Mas se isso acontecer, obrigatoriamente eu vou ter essa associação. Mas essa não é a única possibilidade da soma ser 5. O que pode acontecer? Pode acontecer do f de 0, o f de 0 associar ao número 3. O f de 0 pode estar associado ao número 3. No entanto, se isso acontecer, para aquela soma resultar 5, o f de 3 vai ter que ser necessariamente 2. Então, eu não sei qual das duas possibilidades vai acontecer aqui, mas eu sei que esses valores aqui, o 0 vai estar associado ao 2 ou 3, e o 3 vai estar associado ao 2 ou 3. Então, isso restringe o quê? Isso restringe as possibilidades da imagem do f de 1. O f de 1 vai poder ser quem? Pode ser menos 1, ou pode ser 0, ou pode ser 1. São essas possibilidades para o f de 1, porque o 2 e 3 já estão presos a esses dois valores. Então, na nossa função, o que vai ter? No domínio, no conjunto de partida, o menos 1 ainda não tem o seu par, o 0 tem o seu par, que é 2 ou é o valor 3, o 1 não tem o seu par e o 2 também não tem. Então, a discussão agora fica um pouco mais fácil para a gente analisar esse dado aqui meio trabalhoso. Então, quais são as possibilidades? Vamos elencar a primeira hipótese. Se o f de 1 for
igual a menos 1, não sei se é, mas se o f de 1 for igual a menos 1, o que a gente vai ter como consequência? Como consequência, vamos calcular o f da f de 1, que a gente sabe que vai dar zero. Vamos ver se esse dado é possível. Então aqui vai ficar a f, estamos supondo que a f de 1 vale menos 1, e portanto nós vamos concluir o quê? Que o f de menos 1 vai ser zero. É possível o f de menos 1 ser zero? Bom, possível é. Não sei se vai ser. É uma hipótese. Dentro daquela hipótese a gente tem a conclusão que o f de menos 1 é zero e fica sobrando somente para o x igual a 2, o y associado a ele, o número 1. Então aqui essa hipótese é factível. Vamos analisar, ver se tem outra possibilidade. Ocorre que o f de 1 poderia estar associado não ao número menos 1. O f de 1 poderia estar associado ao número 0. Como assim? O conjunto de partida agora tem esses 3 elementos que não tem o correspondente. O conjunto de chegada, o contradomínio, vai ter esses 3 elementos. E se o f de 1 for 0, se o f de 1 for 0, a gente vai analisar as suas consequências. O que a gente tem com certeza é o dado denunciado, que a f da f de 1 vai ter que ser 0. Se a f da f de 1 vai ter que ser 0, vamos ver aqui, f de 1 sendo 0, eu vou ter aqui que o f de 0 é 0. Mas isso daqui não é possível, não convém. Por que não convém? Ora, não convém porque o texto fala que a cada elemento desse conjunto eu associo um único elemento do conjunto x2 e a cada elemento de x2 é correspondido por um único elemento de x1. Então eu não posso ter essa informação porque aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho que o f de 0 é 2 ou o f de 0 é 3. Então o f de 0 não pode ser 0. Então essa possibilidade não convém. Bom, vamos elencar a terceira hipótese. A terceira hipótese, eu tenho que buscar o quê? Eu tenho que buscar um conjunto. Nós vamos ter que buscar aqui uma possibilidade para o f de 1. Bom, o f de 1 eu posso ter o valor 1. Ora, se o f de 1 vale 1, vamos jogar essa informação, essa hipótese, essa possibilidade dentro dessa condição que o problema deu. A f de 1, que é 1, vai ser igual a 0. Opa, mas isso é uma contradição. Por que isso é uma contradição? Porque estamos na hipótese falando que o f de 1 valeria 0. E ele não pode valer 0 e valer 1 ao mesmo tempo. Deixaria de ser uma função. Ok? Então, a resposta desse exercício, a única possibilidade para o f de 1, a única possibilidade para o f de 1 vai ser menos 1. Então, o problema é meio fora do padrão e bastante interessante. Ok? Bom, a gente encerra essa segunda parte da aula 2 fazendo um problema bem tradicional, que ele apresenta uma expressão algébrica para a função f de x e ele pede para obter o domínio. Quando é dado a função f de a em b, obrigatoriamente o domínio é o conjunto A, mas aqui ele não deu essa informação, ele deu só a expressão algébrica. Então nós vamos descobrir o valor do domínio dessa função, do campo de definição dessa função, ele vai ser o mais amplo possível. Ou seja, vai ser o conjunto dos números reais. Ele vai ser o mais amplo possível. O mais amplo possível. Se ele vai ser o mais amplo possível,
eu vou pegar todos os números reais e vou retirar alguns valores que geram algum absurdo matemático. Por exemplo, eu vou evitar a divisão por zero. Nesse caso aqui, nessa expressão algébrica, nós temos x no denominador. Então, nós vamos ter que evitar que esse denominador x ao quadrado mais 7x mais 12, que esse denominador seja zero. Então, nós vamos evitar que seja zero. Bom, para ver quando evitar o valor que leva isso a zero, a gente pode inicialmente descobrir quando aquilo vale zero. E aí você vai resolver essa equação do segundo grau, vai usar a fórmula de Bhaskara, delta b ao quadrado menos 4ac. Você vai ver que esse delta vale 1, delta positivo vai dar duas raízes distintas. Nesse caso, uma raiz vai ser o número 3 e a raiz vai ser outra raiz, ou vai ser 4. Ocorre que a gente quer negar isso. E quando a gente nega uma união, pela lei de Morgan, quando a gente nega união, eu vou negar essa possibilidade x igual a 3, vou negar a possibilidade 4, e atenção, quando eu nego uma união, x igual a 3 ou x igual a 4, quando eu vou negar, vai ser x diferente de 3 e x diferente de 4, tá certo? Aqui está associado a intersecção. Aqui está associado a união, ok? Então, o domínio dessa função vai aceitar o quê? Vai ser o mais amplo possível. X pertencente aos reais, com que exigência? Tal que x seja diferente de 3 e, simultaneamente, x diferente de 4. Tá certo? No item B, ele pede para achar o domínio dessa função. Ele pede para achar o conjunto imagem. Ocorre que essa função ela é relativamente complicada para a gente construir o seu gráfico. Geralmente, quando ele pede o conjunto imagem, a gente analisa o gráfico da função. Então, alguma coisa do tipo, se ele apresentar para a gente uma função f de x igual a 2 elevado a x menos 1, por exemplo, você faz o gráfico dessa função, que vai ser uma função exponencial, vai ser uma função que vai ter mais ou menos esse comportamento, ok? E para você analisar a imagem dessa função, você vai falar que essa função vai ter todos os valores de x maior que menos 1. A imagem da função são os possíveis valores de y. Mas para construir o gráfico dessa função vai ser relativamente difícil para o nível médio. Então, o que você vai tentar aqui analisar para descobrir a imagem da função? Você olha essa expressão algébrica e você repara que essa sentença toda aqui está elevada ao quadrado. E sempre que eu tenho um número elevado ao quadrado, sempre essa expressão é um número, maior, sempre um número maior ou igual a zero. Se esse número é sempre maior ou igual a zero, somando 10, a f vai ser maior ou igual a 10. Aqui você vai analisar que essa fração nunca vai resultar o zero. Então, nesse caso, o número elevado ao quadrado é sempre positivo ou nulo, só que aqui nunca vai ser nulo. Esse número pode ser muito pequeno à medida que o x aumenta. O denominador aumentou, isso caminha para zero, mas zero ele nunca vai ser. Se ele nunca vai ser zero,
eu vou ter o quê? Aqui um número que é sempre maior do que zero, somando ao 10. Então ele vai ser sempre um número maior do que 10. E eu vou escrever o conjunto imagem como o quê? Todo y pertencente aos números reais com a propriedade dele ser maior do que zero. Não precisei do gráfico, que é a maneira mais comum, tá certo? Obrigado, até mais.